Olá galera, esse é o canal de Boas com Ita, eu me chamo Isaías Costa e nesse vídeo eu vou resolver uma questão de geometria plana super bonita, uma questão pancada que exige sacada, exige visão e eu me propus a resolver por dois caminhos. Tem um caminho que é pelas famosas construções auxiliares, que é um caminho mais fácil, entre aspas, né, porque você faz menos conta, porém é um caminho que não é fácil de enxergar. Eu sempre costumo dizer aqui no canal que essas questões que têm construção auxiliar são as questões que costumam ser as mais puxadas dentro de geometria plana. Essa não é diferente. É uma questão que não é fácil de você enxergar a saída por construção auxiliar. E aí eu me propus a resolver por dois caminhos. O segundo caminho que é sem isso, né? Você utiliza só a figura original, você faz um monte de conta, mas você também chega na mesma resposta. Os dois caminhos são excelentes. Eu tenho certeza que, principalmente quem caiu nesse vídeo que é apaixonado por geometria plana, como eu, vai curtir demais os dois caminhos. Antes de começar para valer, eu peço a vocês a gentileza de darem um like no vídeo, de seguirem o canal, compartilharem com os amigos. Isso ajuda demais o algoritmo do YouTube a reconhecer que esse aqui é um conteúdo relevante e dessa forma distribuir esse vídeo para mais pessoas, beleza? Pois gente, essa questão é muito direta ao ponto e ela diz o seguinte, ela tem esse quadrilátero, todas as medidas são diferentes e aí ele tem, o que ele traz é isso, ó. Ele diz que esse lado AD vale X, que é o objetivo da questão, descobrir quanto é que vale esse lado. Tem esse lado aqui que mede 7, esse lado BC que mede 9, e tem esses dois ângulos, isso aqui é super importante, ele tem dois ângulos de 90 graus. Ó. Aí ele quer a partir daí que você diga quanto é que mede esse lado X, né? Aí você olha para uma questão dessa e diz, meu Deus, como é que eu resolvo um negócio tão louco desse, né? Com todas as medidas diferentes. É uma questão que exige muita sacada e uma certa experiência com geometria plana para você sair. Então, como eu anotei aqui, né? Essa é a primeira forma por construção auxiliar. Aí, como é que a gente resolve por construção auxiliar? A gente precisa fazer prolongamento. Gente. Eu vou mostrar aqui como é que são esses prolongamentos. Você pegar esse B, esse vértice B, e for prolongar ele aqui em direção a essa base, né? Mais ou menos por aqui, assim. Aí esse prolongamento ele vai juntar com esse outro aqui, né? Vou pegar mais um prolongamento dessa parte desse aqui de baixo. Você pegar aqui o prolongamento desse aqui para baixo, né? Colocar mais ou menos aqui assim. Só lembrando que aqui é só um esboço, viu, gente? Essa forma de fazer aqui, né? Eu estou só mostrando aqui um caminho de resolução, né? Aqui é só um esboço do desenho, né? Eu vou tentar dar uma escurecida aqui para ficar melhor. Isso aqui são os dois segmentos que a gente acrescenta, né? Para poder resolver. Aí você vai entender por que eu estou fazendo isso, né? Com essa escurecidazinha aqui vai ficar bem melhor. Esse desenho já com essa construção auxiliar. E aqui eu vou chamar de né? Assim que a gente faz. Olha que legal, gente. Ó, quando eu faço isso, eu estou transformando esse quadrilátero em um triângulo retângulo, percebe? E aí, olha só, se eu tenho aqui o AD é um triângulo retângulo, se eu tenho 60, esse outro ângulo aqui só pode ser quanto? Só pode ser 30 graus. Aqui eu vou ter 30 graus. Aí aqui, né, na parte aqui da base, eu vou fechar um triângulozinho retângulo também. Você vai ter como que semelhanças de triângulos aqui. Aí você vai ter aqui 9. E aí o que eu vou poder fazer? Eu posso me utilizar da trigonometria plana, a trigonometria do triângulo retângulo, basicona mesmo. Aqui se eu pegar o lado DE, vou mostrar aqui essa continha super básica. Você pegar aqui o triângulo ADE e eu fizer o cosseno de 60 graus. O cosseno de 60 graus, ele vai ser x dividido por DE. E aí o que é o cosseno de 60? É 1 sobre 2. Então quanto é que vai ser o DE? A medida de DE vai ser 2x. Então aqui eu vou poder colocar na própria figura, esse lado bem grandão aqui, ele vai medir 2x. Ó. Esse lado grandão ele vai medir 2x. E aí isso aqui já é praticamente a questão está resolvida. Aí se eu olhar aqui para o triângulo BCE, se eu pegar aqui o triângulo BCE e eu fizer aqui o seno de 30 graus nesse triângulo, o seno de 30 graus nesse triângulo BCE, eu vou ter 9 dividido por BE, o segmento BE. E quem é o seno de 30? 1 sobre 2. E aí o que vai ficar? Eu vou encontrar o BE fazendo o produto cruzado igual a 18. Né? Então eu tenho essas duas medidas. Eu tenho essa medida 2x
foi calculada rapidinho, e essa outra medida que vale 18. Então já escrevo aqui, valendo 18 essa medida. Mas isso daqui não é um triângulo retângulo, né? Isso aqui sendo um triângulo retângulo, eu vou fazer o Pitágoras no triângulo maior, né? Que foi feita essa construção auxiliar, no triângulo ADE. Mas quando eu faço aqui o Pitágoras no triângulo ADE, a gente chega rapidinho na nossa resposta. Ele vai ficar o hipotenusa ao quadrado, 2x ao quadrado, é igual a soma dos quadrados dos catetos. Né? X ao quadrado, mais 18 mais 7, fica 25 ao quadrado. Aí vai ficar 4x ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 625. Passando o x ao quadrado para o lado esquerdo, vai ficar 3x ao quadrado é igual a 625. Aí a gente passa o 3 dividindo, né? Fica x ao quadrado igual a 625 dividido por 3. Aí quando a gente tira a raiz disso, né, vai ficar 25 dividido por raiz de 3. Aí que basta racionalizar. Quando a gente racionaliza, né, a gente multiplica por raiz de 3 e divide por raiz de 3. E dessa maneira a gente chega finalmente à nossa resposta de um jeito rápido, com pouquíssima conta, né? Vai ficar 25 raiz de 3 sobre 3. Essa é a medida daquele lado x, né? Aí você vê que questão bonita, né, gente? Ela é muito legal. Essa resolução, eu realmente digo com todas as letras que ela é uma resolução mais simples, né? Só que ela é mais simples entre aspas, né? Você tem que saber enxergar essa construção auxiliar. Né? Espero que você tenha entendido muito bem. Aí agora a gente vai para a resolução mais pancada, gente. É que você consegue fazer também sem olhar para essa construção auxiliar, porque eu tenho muita dificuldade, deixa eu confessar a vocês, eu tenho muita dificuldade de enxergar essas construções auxiliares. E aí eu fiz uma resolução diferenciada para essa questão e que dá muita conta, mas ela não deixa de ser super bonita também, né? Porque geometria plana é linda, né? Tudo que a gente aprende em geometria plana é muito bacana. A outra forma de resolver também é utilizando alguns conceitos de quadriláteros, né? Essa segunda forma é utilizando os conceitos de quadrilátero. Então, o que acontece aqui? É uma das coisas super importantes, é quando a gente tem dois lados, dois vértices opostos, né? Já vou até colocar aqui os vértices, né? A, B, C e D. Quando a gente tem os vértices opostos que somam 180 graus, isso é uma regrinha básica. Você vê que aqui você tem 2 de 90, eles somam 180 graus, então, por definição, a soma dos outros dois obrigatoriamente tem que ser 180 graus também. Então, se eu tenho 60 no D, quanto é que vai ser o B? 120 graus. Então, já ponho 120 graus aqui. Aí, aqui outra coisa que é fundamental quando a gente vê quadriláteros dessa natureza aqui, que tem ângulos que formam 180 graus os opostos, tem algo super incrível na teoria que se chama quadriláteros inscritíveis. Né? Esse quadrilátero aqui, ABCD, é o que a gente chama de quadrilátero inscritível, ou seja, dá para passar uma circunferência aqui por fora. Eu vou fazer só um rabisco para apagar em seguida, tá? Porque fazer a mão livre nunca fica muito bom. Ou seja, passa uma circunferência por esses vértices aqui, né? Eu fiz uma circunferência toda troncha, né? Mas saiba que isso aqui é uma verdade. Sempre passa uma circunferência, né, quando você tem um quadrilátero que tem esses vértices opostos somando 180 graus, sempre passa uma circunferência por esses vértices, né? Ou seja, é um quadrilátero inscritível. Isso aqui é muito bacana. Tendo um quadrilátero inscritível, a gente pode utilizar um teorema que é muito utilizado nas questões de quadriláteros, que é o teorema de Ptolomeu. E aí a gente consegue resolver essa questão muito bem pelo teorema de Ptolomeu. Aí o que a gente tem que fazer? A gente precisa colocar as diagonais, né, as diagonais do quadrilátero. Eu já vou colocar logo todas as duas diagonais e fazer as contas que são necessárias. A diagonal que passa do A para o C. Vou pegar aqui a diagonal que vai do A para o C. E a outra diagonal que é do B para o D. Ixi, eu apertei o botão errado aqui, desculpa. Eu vou pegar aqui a diagonal que pega do B para o D. Eu não pego aqui a diagonal que pega do B para o D. A gente consegue utilizar, né? E é preciso para essa questão do teorema de Ptolomeu. Aí vamos lá, gente. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou chamar esses lados, né? Eu vou chamar essa diagonal AC, eu vou chamar de Y. E essa diagonal BD, eu vou chamar de W. E esse lado aqui de baixo, eu vou chamar de Z. Né? Quando eu me propus a fazer essa questão, eu fiz isso. Eu chamei essas letrinhas, a gente consegue descobrir tudo isso daqui
nessa questão. Vamos fazer bem no passo a passo. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é descobrir o y pela lei dos cossenos. Ó. Se a gente utilizar a lei dos cossenos, a gente consegue descobrir o y. Então, eu vou pegar aqui a lei dos cossenos. Esse é o primeiro cálculo. A lei dos cossenos para o triângulo ABD, ABC no caso, né? O triângulo ABC, lei dos cossenos para o triângulo ABC. Aí como é que a gente faz aqui a lei dos cossenos? A gente pega o lado oposto ao ângulo B, né? Vai ficar o y ao quadrado é igual a 7 ao quadrado mais 9 ao quadrado menos 2 vezes 7 vezes 9 vezes o cosseno de 120 graus. É assim que a gente resolve usando a lei dos cossenos, né? Cálculo tranquilo, né? Aí o cosseno de 120 a gente sabe que é o mesmo de 60, só que do segundo quadrante, que é negativo. Então a gente consegue cortar esse 2 com esse 2. Eu sempre gosto de fazer assim, porque o cálculo sai mais rápido, né? Aí vai ficar y ao quadrado é igual a 49 mais 81. E aí esse menos com menos fica mais, ó. Mais 7 vezes 9 vai ficar 63. Aí a gente vai fazer a soma desses três números, fica y ao quadrado. Quando a gente faz a soma desses três números, fica 193. Né? Dá 193. Aí eu vou deixar dessa maneira mesmo, como sendo y ao quadrado. Não precisa tirar a raiz, pelo menos não agora, não precisa, não é necessário. E aí a gente já faz esse cálculo, deixa o y ao quadrado como sendo 193, beleza? Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou utilizar uma coisa que é incrível, gente, que é o Teorema de Pitágoras. Ele pode ser utilizado aqui como que duas vezes, né? E aí a gente cria uma relação muito bacana. Vou colocar aqui como OBS, que isso aqui aparece em várias questões aqui no canal mesmo. Eu já resolvi questões assim, ó. Se eu pegar um quadrilátero que ele é formado por dois triângulos retângulos, né? Tentar fazer mais ou menos o esboço parecido com dessa questão, né? Ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Você pegar aqui um quadrilátero qualquer, e aí ele tem aqui as medidas A, B, C, D e aqui um X, né? Aí o que acontece? A gente vê que aqui você tem uma mesma hipotenusa para dois triângulos retângulos, né? Você vê que é uma mesma hipotenusa para dois triângulos retângulos. Então eu posso fazer isso daqui, ó, a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a c ao quadrado mais d ao quadrado. Eu posso fazer isso, ou seja, olhando aqui para a figura, a gente vai ter isso, ó, x ao quadrado somado com 7 ao quadrado é a mesma coisa que 9 ao quadrado mais e ao quadrado, porque ambos os triângulos retângulos eles têm a mesma hipotenusa, que é o W, né? Muito massa, né, gente, essa sacada. E aí eu vou fazer isso agora. Utilizando o Pitágoras, a gente pode fazer esse cálculo. Vai ser x ao quadrado, como eu falei, x ao quadrado mais 7 ao quadrado é igual a z ao quadrado mais 9 ao quadrado. Aí só continuar essa continha aqui, vai ficar x ao quadrado mais 49 é igual a z ao quadrado mais 81. Aí aqui a gente vai ter uma relação entre o x e o z. Ó. Vai ficar x ao quadrado é igual a z ao quadrado, passando 49 para o outro lado, fica mais 32. Aí a gente vai ter uma relação direta do z e do x, né? Aí eu vou fazer aqui, gente, a maneira que eu me propus a fazer foi isolando o z, né? Para poder a gente ter uma relação entre z e o x. Ó. Se eu isolar o z vai ser quem? Vai ser raiz de x ao quadrado menos 32. E aí você passa o 32 para o outro lado e tudo mais. E aí você já sabe que o z ele pode ser escrito dessa maneira. Raiz de x ao quadrado menos 32. Aí agora a gente vai finalmente, a gente, o teorema de Ptolomeu. Né? O teorema de Ptolomeu é muito bacana. Eu já resolvi várias questões aqui no canal utilizando o teorema de Ptolomeu. O que diz o teorema de Ptolomeu, gente? O teorema de Ptolomeu é muito massa. Né? Muitas questões de quadriláteros você consegue resolver muito rapidamente usando esse teorema. O que ele diz? O produto das diagonais é igual à soma dos lados que são opostos. Né? O produto dos lados que são opostos, ou seja, o y vezes o w é igual a 9 vezes x, que se soma com 7 vezes z. É isso que diz o teorema de Ptolomeu. Eu não vou jogar letrinhas aqui, eu já vou fazer o cálculo direto, né? Ou seja, é isso daqui, ó. O teorema de Ptolomeu diz isso. Ó. Y que multiplica w, que são o produto das diagonais, ele é a soma dos produtos que são dos lados opostos. Né? A soma dos produtos dos lados opostos. Né? O 7 que multiplica z e que se soma com 9 que multiplica x. Né? Aí aqui a gente vai ter que fazer umas mudanças, né, de letras para poder deixar tudo em função do x, né?
Aí olha que legal, se eu fizer o Pitágoras, né? Eu vou escrever aqui do lado mesmo da figura, gente. Ó. Se eu pegar o Pitágoras aqui pro W, ó, o W, a gente vai ter o W ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 7 ao quadrado, que é 49, né? E aí a gente consegue colocar o W em função do x, ó. Quem é o W? É raiz de x ao quadrado mais 49, percebe? Pela própria figura, a gente consegue fazer isso muito tranquilamente. A gente consegue colocar o W em função do x. O W é raiz de x ao quadrado mais 49. E aí a gente vai substituir tudo para colocar em função de x. Ó. Então aqui, ó, o y a gente já calculou. Ó, o y eu vou mostrar aqui, né? O y já foi calculado pela lei dos cossenos. Ó, vai ser raiz de 193. Aí aqui que é a conta grande dessa questão, gente. Preparem o coração de vocês para ver contas grandes agora. Raiz de 193 é que vai multiplicar o W que eu acabei de mostrar, né? Que é raiz de x ao quadrado é mais 49. Eu vou até voltar na figura para que você veja que o W realmente é isso. Ó. O W vai ser raiz de x ao quadrado mais 49. Aí aqui a gente vai pegar o z e colocar em função do x. Ó. A gente já fez esse cálculo. Ó. Vai ser 7 vezes o z, que é raiz de x ao quadrado, menos 32. E aí isso aqui vai ser somado com 9x. Aí pronto, aí o negócio agora é resolver essa monstrenga aqui. Isso aqui é uma equação, tem a cara, né, de uma equação irracional. E aí essas equações irracionais a gente resolve sempre por aquele método padrão, né, de elevar o quadrado de um lado e do outro. Então aqui eu vou elevar o quadrado de um lado e do outro. Porque isso aqui ela tem essa carinha de uma equação irracional, né? E a gente resolve no método convencional mesmo, dessas equações irracionais. Então, o lado esquerdo, como é que vai ficar o lado esquerdo? Ele vai ficar 193, que multiplica x ao quadrado mais 49. A gente tira da raiz, né, o x ao quadrado mais 49. Aí aqui do lado direito a gente vai fazer um produto notável, né? Então vai ficar o quadrado do primeiro, né? Vai ficar 49, que multiplica x ao quadrado menos 32, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, né? Quando a gente faz esse produto dos números, 2 vezes 7 vezes 9, vai ficar 126, x, que multiplica a raiz de x ao quadrado menos 32, e aí o outro termo é o quadrado do segundo, né? Mais 81, x ao quadrado. Ficou esse negócio gigantesco aqui. A gente vai ver que no final vai ficar tudo certinho. A gente vai chegar no nosso resultado, né? Tenho paciência com essas contas enormes aqui, ó. 193x ao quadrado. Quando eu faço o produto do 193 com 49, fica 9.457. E aqui vai ficar 49x ao quadrado. E o 49 que multiplica 32, ele vai ficar menos 1.568. Aí eu vou repetir esse outro termo aqui, né? Mais 126x raiz de x ao quadrado menos 32. E eu repito o outro, que é 81x ao quadrado. Aí aqui a gente consegue dar uma reduzida nessas contas, né? Porque olha só, aqui a gente vai ficar com o 193, ele vai, e do outro lado vai ficar a soma do 49 com o 81. Esse aqui eu já meio que fiz direto, né? A soma do 81 com o 49, eu passei pelo outro lado para subtrair o 193, né? Aí quando a gente faz essa subtração, fica 63, né? 63x ao quadrado, os termos do x ao quadrado, e a parte mais louca é esses números aqui, porque você pega o 9.457, soma com o 1.568, né? Quando a gente faz essa soma, dá um número enorme, né? Dá 11.025, né? 11.025. E aqui do lado direito, a gente vai ficar com 126x, que multiplica a raiz de x ao quadrado menos 32. Aí aqui, gente, o mais legal é isso, porque a gente consegue dividir pelo número gigante aqui, que é o 63. Quando eu fiz as contas dessa questão, eu vi que dava para dividir tudo por 63. Ó. A gente consegue fazer a maior divisão possível, né? Aí isso aqui vai ficar uma equação menorzinha, né? Bem menor na realidade. Vai ficar x ao quadrado mais o 11.025 dividido por 63, ele fica 175. E aí vai ficar igual a 2, né? 126 por 63 fica 2x raiz de x ao quadrado menos 32. Aí agora o que a gente faz? A mesma coisa.
eleva ao quadrado de um lado e do outro, para poder retirar essas raízes, né? Enquanto tem raiz, você tem que ficar fazendo isso, elevar ao quadrado de um lado e do outro. Aí aqui, a gente vai para a etapa final dessa conta, né? Quando a gente eleva isso daqui ao quadrado de um lado e do outro, ele vai ficar x à quarta, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, fica 350 x ao quadrado. E aqui vai ficar um número enorme, né? 175 ao quadrado fica 30.625. E aqui na direita, ele vai ficar 4x ao quadrado, parêntese, né? X ao quadrado, menos 32. Aí você deve ficar imaginando, meu Deus, essas contas enormes, vai dar em algum lugar, professor? Vai, gente. Aqui a gente vai chegar no resultado. Fiquem tranquilos, acompanhem que a gente vai chegar no resultado com essas contas enormes aqui. Ó. Vai ficar x à quarta mais 350x ao quadrado mais 30.625. Aqui a gente faz o produto distributivo, né? Vai ficar 4x à quarta menos 32 vezes 4 fica 128 x ao quadrado. Aí que vai aparecer uma equação biquadrada. Você está vendo que vai aparecer uma equação biquadrada? Passando tudo para o lado direito, né? Para poder ficar os sinais positivos. Ó, 4x à quarta menos x à quarta fica 3x à quarta. E aí o menos 128x ao quadrado ele vai subtrair o 350. Então, menos 128 menos 350 fica menos 478x ao quadrado. E aí esse mais 30.625 ele vai passar para o outro lado negativo, menos 30.625 igual a zero. Né? Aí essa monstrenga aqui a gente vai fazer agora o cálculo do delta do Bhaskara. Né? Aqui eu não vou nem fazer, gente, a mudança de letra não. De chamar x ao quadrado de outra letra, nem precisa, porque a gente vai fazer o cálculo já do x ao quadrado. A gente pode fazer isso sem problema nas biquadradas. Ó. Quem que vai ser o delta? Vai ser 478 ao quadrado. Não importa pegar o sinal de menos, porque vai ficar ao quadrado, né? Menos 4, vezes o A, que é 3, vezes o C, que é menos 30.625. Né? Quando a gente faz esse cálculo, dá os negócios absurdos, né? Fica 228.484, e aí menos com menos fica mais. Né? Esse produto aqui fica 12 vezes 30.625, ele fica 367.500. Não, um negócio absurdo, né? A gente faz assim mesmo. Aí essa soma fica 595.984. E aí, por incrível que pareça, gente, vocês vão pasmar agora. Esse número gigantesco assim, ele dá uma raiz exata. Vocês acreditam? Dá 772, a raiz exata desse número. E aí, quando a gente vai fazer agora o cálculo, a gente vai fazer do x ao quadrado, já que é uma biquadrada, né? Então, o x ao quadrado vai ser menos o b, fica 478, mais ou menos a raiz do delta, que é 772, dividido por 2, vezes o a, que é 3, né? Vai ficar 6 aqui. Aí que a gente vai ficar com duas medidas por x ao quadrado, né? Eu vou chamar de x ao quadrado linha, né? Vai ser a soma dividido por 6, né? Quando eu faço essa soma fica 1.250 dividido por 6. E aqui a gente pode simplificar tudo por 2, né? A gente pode dividir por 2. Quando a gente divide tudo por 2, o 1.250 por 2 fica 625. E aqui vai ficar um 3, né? Aí aqui vai ficar 625 sobre 3. Aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que tirar a raiz exata, a raiz quadrada, né? A raiz quadrada deles, o x' vai ser 25 sobre raiz de 3. Aí que a gente faz uma racionalização. A gente vai multiplicar por raiz de 3 e vai dividir por raiz de 3. Né? Aí aqui vai aparecer 25 raiz de 3 sobre 3. Já é a nossa resposta. Já encontramos a nossa resposta depois de todo esse contaral. Só que eu quero mostrar rapidinho, gente, o x duas linhas aqui, né? Colocar aqui para baixo. Ó, o x duas linhas, a gente não pode fazer nada com ele, ó, porque ele vai estar, o x duas linhas ao quadrado, ele fica um número negativo, né? Ele fica um número menor do que zero, né? Eu nem cheguei a fazer essa conta aqui, eu já só falei que ele era negativo, né? Eu nem me propus a fazer esse cálculo, não. Eu sei que ele é negativo. Como ele é negativo, ele não pode, né? Porque ele vai ficar pertencente aos números complexos, né? E a gente não quer isso, a gente está falando sobre lado. Então a gente chegou na nossa resposta por um outro caminho, com as contas enormes, né? Eu nem sei quanto tempo ficou esse vídeo, mas assim, eu quis resolver também para esse caminho, porque dá para aprender muita coisa, né? Olha só, tanta coisa que a gente revisa ao fazer por esse caminho cheio de contas, né?
a gente revisa a parte de lei dos cosselos, revisa teorema de Pitágoras, essa propriedadezinha aqui, que é super bacana, dá para fazer muitas questões por essa propriedade, né, de dois triângulos que têm a mesma hipotenusa. A gente revisa teorema de Ptolomeu e ainda revisa as equações que são irracionais, né? Que é uma parte da álgebra que muitos alunos têm dificuldade. Então, eu quis muito trazer essa resolução alternativa, porque é uma forma da gente ver todos esses assuntos, né? Mas convenhamos, né? Qual a maneira melhor de fazer? Sem sombra de dúvida é a primeira. Olha o tamanho da conta da primeira resolução em relação à segunda, né? Mas enfim, né? São formas de enxergar. A primeira, como eu falei, ela tem uma sacada genial. Não é fácil você encontrar essa forma de fazer pela construção auxiliar. Né? Espero que vocês tenham conseguido entender tudo direitinho, todo passo a passo dessa questão. Não deixem de dar um joinha no vídeo, compartilharem com os amigos e acompanhar os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!